a xilogravura surgiu em Mossoró por intermédio de João da Escócia Nogueira. Ele utilizou a xilogravura para ilustrar inicialmente um jornal chamado O Eco, que alguns historiadores consideram que é o próprio moçoroense, porque em 1902, o Eco é de 1901, em 1902 ele transformou o jornal em O Moçoroense novamente, como era o jornal do pai dele. Então ele foi inovador por usar a técnica da xilogravura. O que mais surpreendia na xilogravura de João da Escócia, e surpreende até hoje, é a qualidade do traço, a delicadeza do traço. Pelo menos aqui no Nordeste, a gente conhece a xilogravura mais por intermédio da literatura de cordel, que tem um traço rombudo, né? Quando você imprime, inclusive você percebe a tinta vazando, mas o trabalho de João da Escócia ele era extremamente delicado. Eu destaco sempre a figura de um Cristo, que ele utilizou numa capa do Moçoroense, eu acredito que em 1902 mesmo, ou 1903, e é muito impressionante, não só pelos detalhes todos, né, do cabelo, dos olhos, mas é da perspectiva, ele consegue dar profundidade numa imagem desenhada em madeira. 1974, foi uma enchente grande em Mossoró. Aí eu saí ali para tentar desobstruir aquela boca de lobo que fica ali naquela esquina da Antônio de Souza com a Coronel Vicente Saboia. Aí eu vi, pareciam uns tacos. Aí eu olhei, um deles vinha para cima, eu vi que era xilogravura, e eram muitas. E o funil fazia ali, algumas tinham descido. Eu consegui salvar algumas em torno de 18 a 20 xilogravuras dessas. Dentre elas, eu fiquei assim, muito admirado, que uma parece que tinha alguma coisa a ver com a inauguração do Cinepax. Era a xilogravura do Cinepax. Uma outra era da atual Estação das Artes, que era a estação ferroviária. E para mim é um encanto a xilogravura. Quando eu vi, eu achei bonito. Aquele apego que ela tem, aquele magnetismo, aquele mágico. Ela tem uma forma mágica, você vê ela. A xilogravura é escrever em madeira, né? E pouco tempo depois eu fiz e comecei a ver cordel. Aí eu me lembrei da xilogravura, eu fui lá em Crispiniano, perguntei a ele, Crispiniano, quem é que faz as xilogravuras? Você. Aí eu disse, eu sim, você faz. Aí eu me lembrei de fazer, aí fiz as primeiras. Aí depois comecei por aí, o professor disse que eu faço tudo, aí comecei a fazer tudo. E ficou boa. Uma coisa mexe com a outra. Uma mão minha já era para tirar a gravura. Aí, então eu tenho uma habilidade com as mãos. Aí quando eu ia de uma coisa para outra era fácil. Aí eu fui lá e gostava. Aí mostrei a ele. E ele disse, tá bom, agora você tem que fazer assim, assim, assim. Aí eu comecei a fazer. E sempre eu ia lá para Gustavo, Cristiano, para mim eram os dois mestres. Aí eu peguei e fazer, eu fiz alguns meus sonhos, Dose de Amor, eu fiz um bocado de xilogravura. Parei logo. Apareceu o Nilson, apareceu o Severino Inácio, apareceu um bocado de gente, eu deixei de fazer porque eles tinham mais tempo. É o belo que tem da arte, é a xilogravura. Eu comparo a xilogravura com aquele desenho de igreja, aqueles góticos, aquela coisa bonita que tem. A xilogravura tem um encanto, tem a mágica dela, né? E eu sempre gostei de xilogravura. Porque a xilogravura é o seguinte, não é se não você é um desenhista bom. Eu não sou um desenhista bom. Eu inventei de desenhar e desenho. Mas eu não sou desenhista. É porque você pega a xilogravura, você pega uma cena de dentro do cordel. Você veio, aí pegou aquela cena e você botou na capa. Pai, da xilogravura eu conheci através do cordel mesmo. E fiz algumas xilogravuras, né? E fiz bastante xilogravura. Para mim e para os colegas que encomendavam, eu fazia. Quando eu via uma coisa feita assim, eu sentia vontade de fazer aquilo também, mostrar que ele sabe, tinha potência para fazer aquilo, tinha capacidade de fazer aquilo. Aí aí veio também Antônio Francisco começando a fazer também e
E continuei, né? Hoje em dia não estou mais trabalhando com isso não, porque a visão não dá. O prumo o negro também, né? O prumo do corte também fica difícil. Optei por outra coisa, né? Todo o trabalho, toda a arte que você quiser viver dela, você tem que se dedicar, tem que trabalhar. Vem vamos supor o dom, como muita gente fala. O cara tem o dom, tem a inteligência de fazer aquilo. Mas tem que ter trabalho, porque se não se dedicar, não vai para lugar nenhum não. Rapaz, a xilogravura, desde que eu me entendo por gente, já via nos folhetos, né, chamado, nos cordéis. Agora, fazer a xilogravura, eu só comecei depois de me lançar como artista, né. Meu interesse para aprender a fazer a xilogravura foi os amigos encomendando capas de cordéis e eu fazia desenhado, né. Então, quando eu fui lá em Gustavo, do Queima Bucha, ele me apresentou algumas xilogravuras, me doou um livro e me presenteou com algumas goifas que eu não sabia nem como é que fazia, na verdade. Então, a partir daí é que eu comecei a fazer a xilogravura propriamente dita na madeira, né? Não encontrei ainda uma forma de ganhar, de produzir, de se destacar ainda nas artes plásticas. A xilogravura é prazerosa de fazer, é bacana, eu gosto de fazer, dá um prazer, mas ainda não consigo obter lucro com a xilogravura ainda, né? Mas a gente está caminhando, né? E com fé em Deus a gente chega lá. Queria até deixar assim um apelo, né, para quem domina e quem tem força e poder político, que apoie essa grande arte que a gente tem, da poesia, do cordel, da xilogravura, do artista plástico, daquele que nasceu e aprendeu sozinho, quer dizer, é uma coisa incrível, um dom de Deus, e precisa realmente ser valorizado e ser mostrado para o mundo, a nossa arte. A xilogravura eu conheci nos folhetos de cordéis, nas capas que eu observava dos cordéis dos poetas daqui de Mossoró e da região. Então, através dessa xilogravura que eu observava, que eu via, quando eu comecei a escrever, eu senti a necessidade de fazer minhas próprias capas. E por curiosidade eu comecei a entalhar, a fazer os meus desenhos por conta própria, né? Através da curiosidade de desenvolver o meu próprio trabalho. Já fazia um trabalho parecido, que é o trabalho de pirogravura, né? Que é o desenho na madeira, só que feito com pirógrafo, que é uma técnica parecida, né? Só que a xilo ela é um processo mais artesanal, né? Então, tem uma complexidade totalmente diferente da pirografia, né? É uma arte, né, que a gente desenvolve, é um trabalho que a gente elabora, além do que também é um trabalho terapêutico, né? Trabalho terapêutico, um trabalho artesanal que a partir daqui a gente vai desenvolvendo nossas habilidades manuais, né? Vai melhorando a técnica, os traços, né? Se eu for comparar a primeira, né, para essas últimas agora, já está bem melhor, né? Bem melhor o traço, né? O tema relacionado ao Nordeste, né, as paisagens do Nordeste, e capoeira. São as duas coisas que eu prefiro trabalhar, que são as coisas que eu convivo mais. O primeiro passo é você tentar, né? Começar a trabalhar, né, o manejo da madeira, né, a partir do desenho, para o risco, o corte. E aí você vai trabalhando as técnicas, vai aprimorando sua técnica de desenvolvimento e vai fazendo algo que seja para você. É como se é um desenho, né, uma prática que você vai melhorando cada vez mais que você pratica. Para mim começar a fazer a xilogravura, primeiro eu fui conversar com as pessoas que já faziam, né? Perguntei ao Antônio Francisco, perguntei a Severino Inácio, que são as pessoas que faziam xilo, né? Então perguntei como era a questão do material, a tinta que usava, as ferramentas que ele usava. O próprio Antônio Francisco, ele próprio fabricava as ferramentas dele,
né? A tinta que eles não tinha tinta própria, então eu fui comprando meu material, né, na internet, comprei esses rolinhos, depois fui comprando as goivas, né, a goiva em U, a goiva em V, e através da ferramenta que a gente vai melhorando a nossa técnica de manejo. A xilogravura eu já conheço por conta disso, porque é uma coisa que é muito do Nordeste e essa coisa da cultura nordestina é uma coisa que me atrai, que me agrada. Eu sempre vi a xilogravura em várias coisas, só que eu não fazia ideia de como é que fazia xilogravura, não fazia ideia do processo de nada. Através do meu trabalho eu tive que ir para uma oficina com um rapaz que estava tendo na Estação das Artes. Aí o rapaz me ensinou como é que fazia, aí todo esse processo a matriz, né, que chama, a madeira, aí tem que raspar e tudo. Eu não sabia de nada disso, aprendi nesse dia. Então é um negócio que é muito bom de fazer e é muito bonito e além de tudo é cultura, né, cultura nordestina. E eu acho que é importante que seja fomentada, se fazer oficinas, como foi onde eu conheci, numa oficina, para que as pessoas conheçam mais, porque é uma coisa que é muito importante para a cultura como um todo. Não só a xilogravura, ela é uma espécie de cultura, mas ela é uma cultura que leva outras culturas, né, dentro dela, porque dentro de uma xilogravura você pode perceber que geralmente as imagens que são representadas são imagens do Nordeste. Se ela for feita em outro lugar, sem ser do Nordeste, ela vai representar aquilo que tem naquele lugar. Então, é uma coisa que agrega não só visualmente, mas é como se ela levasse dentro dela uma história de um lugar.